Salve rapaziada, como é que vocês estão? Bom, hoje eu vou trazer o primeiro conteúdo técnico aqui de fato para o canal. Eu já tinha feito alguns conteúdos técnicos, mas lá no meu LinkedIn. Inclusive, quem não me segue no LinkedIn, segue aí, o link vai estar na minha descrição aí e tudo mais. Né? Mas lá no LinkedIn já fiz alguns posts técnicos e tudo mais, então eu vou trazer alguns conteúdos de lá. Vai trazer aqui para o YouTube de forma mais detalhada, mostrar com mais calma para vocês, né? E trazer também bastante coisa nova. Mas hoje, aí como primeiro conteúdo técnico, eu vou falar sobre o padrão Strategy. É um padrão muito bacana, muito fácil também de utilizar, que é um padrão aí que a gente usa bastante para, eu pelo menos utilizo bastante, para situações que a gente tem muito if else no nosso código, tá? Então vamos até ver aqui uma definição do Strategy, tá? Vou pegar aqui no próprio Google. Tá? Então, o padrão strategy sugere que você pegue uma classe que faz algo específico em diversas maneiras diferentes e extrai todos esses algoritmos para classes separadas, chamadas de estratégia. Tá? Então, é basicamente isso que a gente vai fazer. Então, eu vou mostrar um exemplo aqui que a gente poderia aplicar o padrão strategy. Então, vou mostrar primeiro sem o padrão e depois eu mostro a solução para vocês e explico certinho. Tá? Então aqui a gente tem uma classe, um projetinho bem de boa, tá? É uma REST API bem simples aqui, feita com Java e com Spring. Então aqui a gente tem um controller onde a gente pode criar uma nova conta, né? Aqui eu estou simulando a criação de uma nova conta e tudo mais. Então aqui eu tenho um request que eu posso passar um username, um e-mail, um password, tudo mais, né? E lá no meu service, eu tenho algumas validações para esses campos que eu passei ali, né, para cadastrar. Então, quando eu passo um username, precisa de algumas regras para esse username, né? Eu não posso colocar qualquer coisa. A mesma coisa para senha, enfim, tá? Então, a gente tem vários ifs aqui tratando, fazendo essas validações, né? É claro que aqui no exemplo é um exemplo bem simples. Então, as validações são coisas bem simples mesmo. Então, é um if e aí já joga uma exceção direto. Mas, por exemplo, dentro desse if poderiam ter outras validações aqui dentro desse if, né? Então poderiam ser blocos grandes de validações, tá? Aqui, por exemplo, eu coloquei algo bem simples mesmo para ficar mais fácil de visualizar, tá? Mas percebam então que tem vários ifs. Se eu quisesse adicionar uma nova validação aqui para esse cara, eu ia ter que vir aqui e adicionar um novo bloco de if. E isso é ruim porque meu service ele vai ficar sempre crescendo conforme vai surgindo necessidade de ter novas validações, né? E aí, utilizando o padrão Strategy, a gente consegue simplificar muito esse service, tá? E à medida que a gente precisa adicionar novas validações, o service nem percebe, ele não vai crescer, tá? Então, vou mostrar aqui a solução dele pronto. Então, vamos pegar esse cara aqui, tá? Então, aqui no nosso service, o que mudou dele? Percebam que ele não tem mais todas aquelas validações, né? Ele só tem uma lista aqui de uma estratégia e aqui a gente chama para cada, né, validação, para cada estratégia, executa o método. Então, mostrando mais detalhado aqui, basicamente todos aqueles ifs eu coloquei em classes separadas e todas essas classes elas têm uma coisa em comum, né? Todas elas implementam de uma interface, tá? Então, por exemplo, a validação aqui para verificar se o e-mail já existe ou não, né? Porque o cara não pode se cadastrar com o e-mail que outra pessoa já está cadastrada, né? Enfim, então aqui tem uma validação e essa classe implementa de uma estratégia, tá? É basicamente uma interface, tá? E todas essas classes elas têm a mesma assinatura de método, né? Então todas elas recebem aqui o request, né? Como parâmetro. Então, todas elas, se vocês perceberem, todas implementam da mesma interface. A diferença é que cada uma delas tem um comportamento diferente, tá? E aqui no Spring, quando a gente coloca aqui coloca aqui declara ele, né, como private final, ou também podia usar aqui a injeção de dependência com auto-wired, né, e tudo mais. Mas basicamente quando a gente faz a injeção de dependência aqui no Spring de uma interface, então uma lista de uma interface, né, porque esse cara aqui é uma interface. Quando a gente coloca uma lista de uma interface, o próprio Spring ele já consegue considerar, ele já consegue pegar ali todas as implementações daquela interface, né? Então quando eu falo aqui lista dessa estratégia, ele basicamente está pegando todas essas 6 implementações aqui, tá? Ele já sabe considerar isso, beleza? E aí fica muito fácil de usar no nosso código. Então agora a gente chama a nossa lista de estratégias e para cada uma delas, a gente executa, né? Porque como eu falei, todas elas têm o mesmo método por padrão. Então tem esse execute, tem ela também, essa classe execute. Então elas têm a mesma assinatura de método, tá? Então eu vou até mostrar para vocês. Eu coloquei um print aqui
em cada uma delas para vocês verem que quando eu executar esse código, todas as 6 validações vão ser executadas, tá? Só que o meu service ele não cresce mais. Se eu precisar adicionar a 7ª validação, o meu service ele não vai precisar crescer mais. Ele vai ficar sempre nisso aqui e eu só vou vir aqui e adicionar uma nova estratégia aqui. Fechou? Então vamos executar o código. Deixa eu pegar esse cara aqui. Beleza, a aplicação startou e eu vou abrir o Postman aqui também para a gente testar. Bom, então com a aplicação rodando, né, aqui na porta 8080, eu vou vir aqui no meu Postman e colocar lá o endpoint que a gente criou lá na nossa aplicação, tá? Que é um post. Eu vou passar algumas informações aqui para cadastrar o novo usuário, tá? Então deixa eu abaixar um pouquinho. Então quando eu executar aqui, ele tem que me retornar o 201. Então ele me retornou aqui 201 created. Então meu usuário foi criado. E aí se eu vir aqui no log da aplicação, vê que todas as validações elas rodaram. Então validou se o e-mail existia, se o username existia, verificou o tamanho da senha, se a senha tinha uma letra maiúscula, uma letra minúscula, um número, um caractere especial, que são todos requisitos aí para a senha ser validada, né, e tudo mais. Então tem várias validações aqui e ele rodou as 6, tá? Inclusive, se eu tentar cadastrar de novo o mesmo usuário, ele vai dar erro, né? Porque eu não posso cadastrar com o mesmo usuário, com o mesmo e-mail e nem com o mesmo username, né? Então ele vai cair na validação, vai dar erro e tudo mais. Então aqui, na hora que ele for rodar uma das validações, ó, então ele rodou aqui validando se o e-mail existe. E aí ele deu erro porque ele falou, já existe um usuário registrado com esse e-mail. Então, perceba que o nosso service ficou muito mais simples implementando o strategy, né? De todos aqueles ifs lá, a gente conseguiu reduzir para apenas uma linha. Fechou? Bom, então aquele é o primeiro exemplo que a gente pode usar o strategy, né? Então quando a gente tem várias validações ali e tudo mais, a gente quer executar todas elas em uma única linha, tá? E aqui eu vou mostrar um segundo exemplo, tá? Que a gente pode usar também o strategy. Diferente daquele primeiro exemplo que era para fazer validações, aqui eu preciso de diferentes estratégias para calcular o desconto de um cliente sobre algum produto, tá? Então aqui eu deixei cadastrado 4 produtos, né? Simulei, né, como se fosse um banco de dados, deixei aqui então 4 produtos, tá? Então, por exemplo, aqui na minha API eu primeiro passo o primeiro parâmetro, que é o ID do produto que eu estou querendo ver, e o nível do cliente que está querendo o desconto sobre aquele produto. Então, por exemplo, um cliente do nível 0 é o nível mais básico que tem. Então, sobre o produto 1, ele não tem nada de desconto, tá? Já um cliente do nível 1, vamos ver se ele tem desconto. Ele já tem aí R$ 400 de desconto nesse produto 1, né? O cliente do tipo 2, ele tem 719,82. E o cliente do nível 3, que é o mais alto, ele vai ter quase R$ 1.000 de desconto sobre aquele produto, tá? Então é basicamente isso a aplicação. Então aqui no nosso service, a gente tem vários ifs, tá? Vários blocos de if. Tá, deixa eu abaixar aqui, não estou conseguindo. Aí. Então a gente tem vários ifs aqui. Então, se o cliente do nível for tal, a gente faz alguma coisa. Se o cliente for tal, a gente faz alguma coisa. Então perceba que o código cai no mesmo problema daquele primeiro, né? Então eu tenho vários blocos de if. Se der match com aquele if, ele cai numa validação dentro daquele if para calcular o desconto e tudo mais. Então isso não é legal, porque o nosso código ele fica até com muita responsabilidade, né? Então esse service aqui ele está com a responsabilidade de ter toda a lógica, a regra de negócio ali de todos os cálculos de desconto de todos os níveis de clientes, né? Então isso é ruim. Se eu precisar criar um novo nível de cliente, né, que aí vai ter uma nova lógica e tudo mais, eu vou ter que vir aqui, adicionar um novo bloco de if e colocar toda a lógica aqui dentro também. Isso é ruim porque a nossa classe vai ganhando cada vez mais essa possibilidade, ela vai crescendo cada vez mais, né? E não é legal ter isso no nosso código. Então aqui a gente vai usar o padrão strategy junto com o padrão factory e eu vou mostrar um pouquinho mais do factory também para vocês. Bom, então aqui já é o código pronto, né, o código feito. Então o nosso service, perceba que ele ficou muito menor, tá sem aquela quantidade enorme de if else, tá? Isso porque eu quebrei aqui as estratégias, né? Então todos aqueles blocos de if, então se o cliente for 0, tem tal regra, se o cliente for 1, tem tal regra. Então a gente quebrou isso em várias implementações diferentes, tá? Aqui é um exemplo que eu esqueci de apagar, deixa eu apagar ele aqui. Tá? Então a gente tem uma interface, assim como no outro cara lá no outro exemplo, tá? A diferença é que a gente tem esse outro métodozinho aqui, tá? Mas basicamente a gente tem uma interface que tem 2 métodos padrões para todas as implementações, tá? Então, por exemplo, o Basic Level, ele é aquele nível 0, é o nível mais básico que um cliente pode ser, tá? Então, para esse cara,
ele vai implementar daquela estratégia, né, daquela interface, e aí obrigatoriamente ele tem que implementar esses dois métodos aqui, né? Então, o getLevelDiscount aqui ele retorna o zero, que é basicamente o nível daquele cliente, né, que é o nível zero. E aí aqui tem a lógica lá para calcular o desconto daquele nível zero. Para o Premium, eu acho que é o VIP. O VIP é o nível 1, ele tem a lógica dele e ele é do tipo, ele é do nível 1, né? O Premium, eu acho que ele é o Prime é o nível 2 e ele tem a lógica dele, e o Premium é o nível 3 e ele também tem a lógica dele, tá? Então é a mesma coisa que o outro, a gente tem várias classes que implementam a mesma estratégia, então todas essas classes têm a mesma assinatura do método, tá? Só que cada uma tem uma lógica, né? Tem uma responsabilidade diferente, tá? E aí, para ajudar a instanciar qual que é a classe correta para calcular desconto, a gente vai usar também o padrão Factory, tá? Então percebam que aqui no meu service eu passo, né, qual que é o nível do meu cliente. E aí eu preciso pegar a estratégia certa para fazer o cálculo certo, né, sobre aquele produto, tá? E aí que entra o padrão Factory, tá? Então aqui a gente tem outro pacotinho com uma classe chamada Factory, né, que é basicamente a nossa fábrica. Então é ela que vai nos ajudar a instanciar a classe certa, né, a estratégia certa em tempo de execução, tá? Então explicando aqui do Factory, tá? Ele é um outro padrão de projeto, muito legal você juntar os dois, eu utilizo bastante, tá? Então aqui no Factory, tá? A gente vai ter um map das nossas estratégias, tá? Então o map que vai ter um integer e a estratégia em si, tá? Então esse integer, ele é basicamente aqui, o nível do cliente, né? Qual que é o nível da estratégia ali do cálculo. Uh, e aqui é a estratégia em si, né? A classe em si. Então, aqui no consultor, então, toda vez que a gente instanciar, né, esse cara aqui em alguma classe, ele vai passar pelo consultor. E aí ele segue a mesma lógica daquele outro exemplo que eu dei. Quando a gente dá um set, né, naquele outro exemplo era uma lista, aqui eu estou dando um set, né? Um set, que também é uma lista, de estratégia, né, da minha interface. Então, quando eu faço isso, ele automaticamente, o Spring sabe pegar as minhas 4 implementações, né? A diferença é que aqui eu adiciono, então para cada estratégia aqui, né, então para cada implementação que eu tenho, eu vou adicionar dentro do meu map. Então lembra que eu tenho o meu integer e tenho a minha classe de fato. Então para cada estratégia eu vou pegar aquele métodozinho de s.getLevelDiscount e vou adicionar no map como chave e a estratégia em si. Por exemplo, quando ele pegar aqui o nível 0, ele vai chamar esse método. Então aqui esse 0 ele vai adicionar aqui na minha lista, né? Então o meu integer vai ser 0 e a classe em si, né, vai ser adicionada aqui também, tá? Então sempre que a gente instanciar o factory em outra classe, né, e tudo mais, injetar ele ali como dependência, ele vai já popular certinho com as nossas estratégias, tá? E aí ele tem um método público que vai ser chamado pelo meu service. Então ele vai basicamente receber lá qual que é o nível do meu cliente, vai procurar dentro do meu map qual que é a estratégia correta. Então, por exemplo, se eu passei o nível 0, ele vai lá no meu map e vai pegar o nível 0 e vai saber me retornar a estratégia certa, tá? Agora, se eu passar aqui a estratégia 10, não existe nenhuma classe aqui com nível 10, né? Nenhuma delas existem, né, com nível 10. Então vai ter o nível 0, 1, 2 e 3, tá? Fora isso, não existe uma estratégia com esse nível. Então o próprio Factory aqui ele vai me falar, ó, se você me passar o 10, eu não vou conseguir achar. A estratégia não existe, ela vai ser nula. E ele já vai me retornar o erro aqui avisando que essa estratégia não existe, tá? Então lá no service, tá? A gente vai injetar aqui, né, o nosso factory e tudo mais, tá? E aí fica muito mais simples, porque a gente vai passar aqui, então, por parâmetro, qual é o nível do cliente e tudo mais. Ele vai vir no factory, vai chamar aquele métodozinho público de pegar a estratégia pelo nível do cliente, né? Então, quando a gente faz esse get strategy passando o nível do cliente, ele já vai instanciar para a gente a estratégia correta. Aí, a partir do momento que a gente já tem qual é a estratégia correta, a gente só chama o métodozinho de calcular o desconto daquela estratégia, entendeu? Então, se eu precisar adicionar um novo nível de cliente, então vamos supor que hoje existe o cliente super, hiper, mega master, né? Ele é o nível mais alto que tem ali e tudo mais. E a gente vai precisar adicionar uma nova lógica para ele ali, para calcular o desconto. Por aqui vamos deixar a mesma coisa, tá? E aí vamos supor que ele seria o nível 999, né? Ele é o nível mais alto de todos, tá? Então, agora... E aí ficou muito fácil, então a gente só criou uma nova classe, né? Implementando da mesma estratégia. Aí aqui a gente poderia fazer uma lógica diferente e tudo mais, né?
Então, se eu restartasse o meu projeto aqui e viesse aqui no meu cara e passasse o 999, o cálculo de desconto para esse cara 999 já estaria funcionando e o meu service nem se preocupou com isso. O meu service ele não cresceu, ele não teve mais responsabilidades para ele, né? Então, ele só se preocupa ali mesmo em chamar o Factory já retorna a estratégia correta para a gente e a gente só chama o método de calcular desconto, tá? Então, isso aqui, o padrão estratégia é muito legal porque a gente deixa bem isolado a regra de cada estratégia dentro dela mesma. Ela só precisa saber qual é a regra dela. Ela não se preocupa com a regra de nenhum outro cara. Né? Então, por exemplo, agora que eu criei uma nova regra, as outras classes nem ficaram sabendo, porque para elas não importa de fato. Tá? Então, o padrão estratégia ele é bem legal para a gente isolar bem as regras das estratégias, né? Porque cada uma tem a sua própria implementação e a gente tira toda essa responsabilidade do service, né? Porque antes o service ele sabia da regra de todo mundo, enfim, tava uma bagunça. Se a gente precisasse adicionar uma nova regra, essa classe ia crescer cada vez mais. Já com o Strategy agora a gente não tem mais esse problema, né? A gente pode adicionar aqui infinitas estratégias e tudo mais, e o nosso service vai permanecer sempre igual, tá? O Factory também vai permanecer sempre igual, porque assim que a gente adiciona novas estratégias, ele já vai popular aqui o map de estratégias com aquela nova que a gente adicionou e tudo mais. Então, é uma estratégia bem bacana e recomendo todo mundo usar. Eu, particularmente, utilizo bastante, gosto bastante desse padrão, tá? Mas eu acho que é basicamente isso. Eu vou disponibilizar o código do GitHub com os dois exemplos que eu dei aqui para vocês olharem o código com mais calma, tentarem reproduzir aí na máquina de vocês, tá? Mas é um projeto é um padrão bem da hora, tá? Vou tentar trazer outros padrões de projetos aqui também para o canal e muitos outros assuntos. Esse foi só o primeiro. E tem muita coisa boa por vir, inclusive o que vocês tiverem interesse em ver aí sobre Java, né? Enfim, vocês podem comentar aí que eu vou tentar trazer aqui e tudo mais, atender a maioria de vocês pelo menos. Fechou? E é isso, tamo junto.